Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, a informação dos quatro grandes aí de São Paulo, né? Nós vamos falar aí sobre a chegada de um zagueirão no Palmeiras vindo do Botafogo. Pode vir um outro jogador do Botafogo, o Palmeiras negocia aí com Danilo Santos, que foi para a seleção, né? Vamos ver quanto o Palmeiras está disposto a pagar por ele. Nós vamos falar também do Corinthians, né? Memphis, não acreditando mais no departamento médico, será que ele continua ou não no Corinthians? Além de um transfer ban por um problema sério de gestão, hein? Que saiu muito caro para o Corinthians. No São Paulo, rescisão de contrato aí do Dória, entendo o que aconteceu. Além disso, você vai saber como está a situação do Caleri em relação à renovação de contrato. No Santos, mais um jogo sem Neymar, né? E não é só sem Neymar, não, tem vários desfalques no Peixe. Além disso, também tem os preços dos ingressos aí para o jogo diante do Deportivo Cuenca. Nós vamos trazer a tabelinha para você saber quanto custará o ingresso para o amigo santista acompanhar essa partida na Vila. Tudo isso e muito mais você vê aqui no Quatro Maiores. Não se esqueça, já peço logo, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para sempre receber aí os nossos avisos de vídeo. E quando você comenta e você dá like, você ajuda a gente aqui a divulgar o nosso trabalho cada vez mais, tá bom, amigo do canal? Então, vamos começar aí falando sobre a situação da contratação no Palmeiras. O zagueirão Barbosa, 31 anos, jogador que estava no Botafogo, argentino, né? Foi contratado pelo Palmeiras, ele tinha contrato até o final do ano com o Botafogo. No meio do ano poderia assinar um pré-contrato, sair de graça no final. O Palmeiras não quis perder tempo, porque tinha outras concorrências e queria mais um zagueiro para o seu elenco. E como o Palmeiras e Flamengo estão cheios de dinheiro, o Palmeiras foi lá e ofereceu 20 milhões de reais ao Botafogo, que passa por um momento de dificuldade financeira, né? Assim, o jogador se apresentou hoje no Palmeiras, já tirou foto, aquela situação que a gente já conhece, né? E aí já tem tudo acertado com o Palmeiras, só que ele não joga antes da Copa, tá, gente? Como as inscrições no Brasileiro para essa outra fase só pode ali depois de junho, ali quando abrir a janela, ele será inscrito e aí poderá jogar. O mesmo acontece na Libertadores, tá, gente? Quando acontece o que na Libertadores? As inscrições de jogadores que estavam na Sul-Americana e até também na Libertadores é permitido, quando você jogou a primeira fase, jogar a segunda fase no outro time, não tem problema algum, tá? O zagueirão que fez 123 jogos, né, lá no Botafogo, deixa o Botafogo, deixou lá uma mensagem, chorou bastante lá na última partida que fez com a camisa do Botafogo, mas vem agora para o Palmeiras e quer mostrar trabalho, né? Diz que já está aí pronto para treinar, pronto para estar à disposição do Abel e disputar a vaga ali, claro, né? Com Gustavo Gomes e com Murilo, e ele chega para disputar essa vaga. Se o Abel jogar com três zagueiros, terá três baitas zagueiros, né? Se resolver jogar com dois, vai ter que optar por dois. Então, vamos ver como fica essa briga. E o Botafogo que negociou com o Palmeiras aí, provavelmente receberá proposta por Danilo Santos, que foi para a seleção. O meia aí, volante, né, que já foi jogador do Palmeiras anteriormente, foi vendido para o futebol inglês, depois voltou aí para o Botafogo, está fazendo muito sucesso e a Leila se interessou pelo retorno dele. Em princípio, o Botafogo disse que quer 40 milhões de euros pelo jogador. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões fixos e 5 milhões em bônus. Porém, o Botafogo não quis nem conversa e aí o Palmeiras sugeriu que pode chegar até 30 milhões de euros nessa negociação da janela. O jogador de 25 anos, ele pediu inclusive para não jogar o 13º jogo pelo Brasileirão e foi afastado pelo Botafogo, ele que vai para a seleção, então não joga os jogos finais do Botafogo pelo Brasileiro, tampouco o jogo aí da Sul-Americana. O Palmeiras vai reforçando seus times, mas essa briga com Danilo Santos
será com o Flamengo, que também quer o jogador e acredita-se aí que o Flamengo pode chegar até 35 milhões de euros. A briga vai ser grande aí, é briga de gente grande. Os dois times que têm muita grana, né? Quem não tem muita grana e não fala se vai renovar ou não com o Memphis é o Corinthians. O Memphis já jogou para a torcida, que baixa algumas questões, que baixa valores, que baixa bônus, que baixa tudo, né? Só que o Memphis está tendo problema na área do departamento médico aí, né? Ele estava com uma contusão muscular, se tratou, está fora 2 meses do Corinthians, só que nesses treinamentos começou a reclamar de dor na panturrilha. Aí a parte do Corinthians falou: isso é normal, 2 meses parado, você vai sentir um pouco mais. O Memphis, não satisfeito, chamou o fisioterapeuta dele, que trata ele, lá da Espanha, trouxe o fisioterapeuta aqui para conversar com os médicos do Corinthians, para ver os exames. E aí o fisioterapeuta falou: não, tá certo, Memphis, não tem lesão aí, é assim mesmo, é questão de treino. E quando passou por esse fisioterapeuta, ele falou: estou à disposição para jogar diante do Penharol. E aí o que disse o Corinthians? Não, não, você não vai viajar, você vai ficar aqui à disposição para jogar o Brasileirão. Então ele deve ser relacionado no jogo do Brasileirão aí contra o Atlético Mineiro nesse fim de semana e deve jogar assim como a Platense, né? Lembrando que o Corinthians se classificou na Libertadores já em primeiro lugar com 11 pontos e muito provavelmente usará os reservas no jogo da Libertadores no meio de semana, fazendo com que o Memphis jogue alguns minutos também nessa partida, o quanto ele puder, porque o técnico da Holanda já falou: Memphis tem que jogar minutos, jogar pelo Corinthians. Se não jogar pelo Corinthians, eu não chamo. Então, Memphis quer jogar de qualquer maneira. Aí nós tivemos também, né, o amadorismo do Corinthians em mais um transfer ban, né? O José Martinez, ele jogou a pré-Libertadores com o Corinthians em 2025 e se ele jogasse a Libertadores, ele receberia, não, Filadélfia, né, o time que emprestou ele para o Corinthians, receberia 100 mil dólares de bônus por ele jogar a Libertadores. Como o Corinthians jogou a pré-Libertadores, venceu o primeiro jogo, mas depois foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, o Corinthians alegou que não pagou o bônus porque não participou da Libertadores. E aí é ser fanfarrão demais, né? Aí você pega uma dívida que era de 100 mil dólares e torna ela numa dívida de 1.760.000 dólares, mais 500 mil dólares em multas e taxas e outras coisas mais. Por quê? Porque a partir do momento que você não pagou esse bônus e ficou devendo, o Philadelphia quis receber o restante do valor que tinha a receber do José Martinez. Dessa forma, a FIFA pega todo esse bolo, junta tudo e põe tudo junto num pacote só. Então, uma dívida que era de 500 mil, que você poderia pegar uma arrecadação de bilheteria, por exemplo, tirar 500 mil reais e mandar para pagar o tal bônus, você pega e deixa virar uma bola de neve dessa agora e vai ter aí que desembolsar, sei lá, quase 10 milhões de reais por um vacilo porque não pagou 500 mil reais. E não é um vacilo, né? O Corinthians chegou a jogar com o pet da Libertadores na camisa do goleiro. E essa foi a defesa do Philadelphia. Tinha a foto do pet da Libertadores na camisa do goleiro do Corinthians. Então, não tem como negar, não existe a competição pré-Libertadores. Se você está na pré-Libertadores, você está disputando a Libertadores. A gente diz isso aqui há muito tempo. Então, quando você vai para uma pré-Libertadores, você participou da Libertadores. E aí você pega e não paga o bônus? É muita inocência achar que a FIFA vai engolir essa malandragem, né? Que foi uma malandragem que o Corinthians quis fazer e pagou caro. Porque só a multa da FIFA e a taxa sai basicamente esses 500 mil que o Corinthians não pagou na época. Então, vai sair muito mais caro do que se você tivesse metido a mão em 500 mil da arrecadação e pago o Philadelphia, aí estaria pagando o Philadelphia o restante do valor de forma parcelada como tinha sido acordado. Agora vai ter que pagar tudo de uma única vez, lamentável, né, Corinthians? E agora as notícias do São Paulo, né? O São Paulo o que que fez aí? Ele simplesmente
rescindiu o contrato com o Dória, né? O Dória, pivô de falhas contra o Fluminense e contra o Milionários no meio de semana, aliás, no meio de semana, duas falhas, né? Entregou uma bola que gerou um gol e ainda fez um pênalti que o atacante chutou para fora. Ele disse que está com problemas pessoais, familiares, problema de doença, e vem sendo atacado nas redes sociais, inclusive com ameaças à esposa, à filha. E aí ele ficou chateadíssimo com essa situação e simplesmente pediu para rescindir o contrato. O São Paulo chegou no acordo com o zagueiro, ele vai receber suas multas rescisórias trabalhistas, né? Proporcionais até aqui, e rescindiu o contrato com o São Paulo. São Paulo agora sem mais um zagueiro. Assim, Matheus Belém foi reinserido ao time do São Paulo e, além disso, Osório é observado por Dorival Júnior para essa posição. O São Paulo, que fica de olho no mercado para tentar trazer mais um zagueiro. Thiago Silva está dando bobeira aí, né? Mas o Thiago Silva possivelmente vai para o Milan. O Milan ofereceu um contrato aí até o ano que vem e ele deve ficar por lá. Dificilmente virá para o São Paulo. O São Paulo, que tem aí alguns retornos, né? Neste final de semana, Pablo Maio retorna, né? Tem aí a situação do Marcos Antônio em transição. Essa parte do departamento médico aí que vai tratando os seus feridos, combalidos jogadores do São Paulo, vê uma situação que é em relação à proposta do Caleri, né? O Caleri tem o contrato por vencer no final do ano. Em junho, ele já pode assinar um pré-contrato. Mas a diretoria do São Paulo disse que não se preocupa com isso, porque em março conversou com o jogador e ele acha que a proposta em dinheiro não vai ser tanto o problema. O que ele quer saber é o que será do São Paulo futuramente. O jogador de 32 anos quer saber do São Paulo, qual é o projeto do São Paulo para ele continuar. O jogador, que é capitão do São Paulo hoje, já tem 263 jogos com a camisa do São Paulo, 88 gols, 27 assistências. É o argentino aí que mais marcou gols com a camisa do São Paulo. Então, perto de renovação com o São Paulo no diálogo. No papel, ainda não tem nada definido. O São Paulo tem essa questão aí financeira muito problemática. Um contrato do Caleri não será nada barato, não é verdade? Agora as notícias do Santos. O Santos não terá Neymar, né? Já sabemos. Teve um problema aí na panturrilha, um edema de grau 2. Não jogará diante do Grêmio no fim de semana, mas também não contará com o Rodiezer. Teve problemas musculares, os problemas físicos vêm se empilhando no Santos. Até o preparador físico deu uma entrevista lá na Santos TV, disse que essa temporada da Copa vai ajudar muito na preparação física, porque com os jogos um em cima do outro, segundo ele, não foi possível fazer um trabalho de recuperação, um trabalho mais voltado para essa preparação física de forma ideal, e promete que os jogadores do Santos estarão com fôlego tinindo após a Copa do Mundo. Barreal foi julgado pelo STJD, tomou só uma advertência, então como ele foi expulso contra o Coritiba, fica suspenso desse jogo. Luan Pérez teve a contusão no jogo diante do Coritiba, fica fora desse jogo também, então o Santos vem aí para jogar contra o Grêmio, né, fora de casa, com inúmeros desfalques, não são poucos os desfalques, e o Santos poderá jogar com Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Lucas Veríssimo e Escobar na lateral esquerda. No meio-campo, William Arão, Gustavinho, Gabriel Bontempo, Miguelito, Rony e Gabigol. Então, com essas ausências, o Rony deve voltar a ser titular do Santos. O Santos que colocou os ingressos à venda contra o Cuenca, né? E aí terá aí os seus preços na parte de arquibancada, né? Para os sócios Black com R$0, no Gold 30 e no Silver 60. Cadeira térrea, cadeira social, cadeira térrea
PCD, cadeira coberta Dom Pedro e PCR Pessoa em cadeirantes, R$ 33 para o Black, 66 para o Gold e R$ 100 para o Silver. Esses os preços para quem quer assistir Santos e Deportivo Cuenca. O Santos, que empatou, né, o jogo da Sul-Americana, ganhava por 2-0 do São Lourenço, ficou no 2-2, viu o São Lourenço chegar a 7 pontos. O Santos ainda pode se classificar, mas em segundo lugar na vaga de playoff. Para isso, precisa vencer, até porque o São Lourenço joga em casa a partida dele. E aí tiveram muitos empates, né? O Recoleta empatou 5 partidas, então muito dificilmente o Santos alcançará o primeiro lugar, porque o São Lourenço é confronto direto e o São Lourenço aí, por ter feito 2 gols fora de casa, leva melhor nesse confronto direto de 2 jogos de empate do Santos. Certo, amigo santista? Essas foram as informações. E claro, né, se você gostou das informações, já deixa aquele like maroto, como diz o meu opinião, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.